Salve galera do YouTube, Roberto Mendonça aqui com vocês para mais um vídeo do nosso canal Psicanálise e Afins, finalizando aqui essa nossa série sobre os nós borromeanos, sobre a maneira como Lacan trabalha os nós, pelo menos uma primeira grande empreitada que fizemos sobre isso, e finalizando aqui também o tema das psicoses, A gente prometeu aí no último vídeo que nós iríamos apresentar para vocês nessa semana os tipos clínicos da psicose, a paranoia, a esquizofrenia e tudo mais. Então, sim, vamos fazer isso hoje. Lembrando também que, como estamos aqui às vésperas aqui do Natal de 2020, vamos ficar aí 2 semaninhas de férias. Semana que vem, Natal, na outra semana, Réveillon, não teremos os nossos vídeos aqui, a gente retorna bem no comecinho de 2021, ok? Vamos lá? Então vamos lá. Pensando nossas formas, nossos tipos clínicos da psicose nas cadeias borromeanas. A primeira que a gente vai apresentar, eu já tinha dito no último vídeo, que a gente tem 4, Diferente do que a gente pensa normalmente aí nas escolas de psicanálise, quando a gente pensa sempre em 3, paranoia, esquizofrenia, psicose maníaco-depressiva, que a gente vai ter 4, a 4ª a gente apresenta daqui a pouco, falo para vocês. Mas de cara, a primeira delas, a paranoia, talvez a mãe de todas as loucuras, vamos falar assim, dentro da história da psiquiatria, uma das mais estudadas, a paranoia de cara ela já é diferente das demais aqui na clínica borromeana. Por quê? Porque o Lacan propõe para a paranoia não uma cadeia borromeana que se desenlaça, que há um desencadeamento e a gente precisa reparar. Não, o Lacan propõe o nó de trevo como o nó da paranoia. Então vamos lá, como que a gente vai entender isso aqui? Primeiro, vamos partir, como a gente sempre faz, da cadeia borromeana. Da cadeia borromeana, é isso mesmo. Olhem esse desenho aí. Repare que a gente colocou 3 bolinhas amarelas aí nos cruzamentos periféricos dos elos, certo? Olha que se eu sigo de uma bolinha amarela para outra e faço o percurso, por exemplo, eu estou ali, lá embaixo, entre o R e o S, naquela bolinha amarela. Se eu sigo até a próxima bolinha amarela, ela está ali entre o I e o S, dali eu sigo até a outra, que está entre o R e o I, e dali eu volto ao início, que está entre o R e o S. Notem que eu fiz um nó de trevo. O miolinho da cadeia borromeana é um nó de trevo verdadeiro. Pois é isso mesmo. Só que, o que é a diferença da paranoia? É como se ela fosse a cadeia borromeana apresentada de uma maneira suturada, costurada, pregada. Aquilo ali está rígido, está firme. A gente vai ter os 3 elos, real, simbólico e imaginário, em um mesmo e único nó. Agora então, se a gente extrai ali, dentro daquelas bolinhas amarelas que a gente colocou, a gente extrai só o que está ali dentro, nós vamos ter essa figura aqui, que é um nó de trevo, tá vendo? Com pequenas partes de cada um dos elos. Um pedacinho do real, um pedacinho do imaginário, um pedacinho do simbólico, mas eles estão em continuidade. Eu passo do simbólico para o imaginário, do real para o simbólico, tá vendo? Que eu circulo de um para o outro. Sim, isso. Essa é a ideia lacaniana da paranoia que ele apresenta lá no seminário 23 como uma continuidade entre os registros. Na terceira lição daquele seminário, Lacan vai falar um negócio muito interessante. Olha só para vocês verem. Frase do Lacan, tá? Na medida em que um sujeito é nó da A3, o imaginário, o simbólico e o real, suportado apenas pela continuidade deles. O imaginário, o simbólico e o real são uma única e mesma consistência, e é nisso que consiste a psicose paranoica. Então Lacan já deu a ideia, A paranoia é isso, é um nó de trevo. Então na clínica borromeana, o nó de trevo é o que vai representar a paranoia. Nesse sentido, a função que nas demais entidades clínicas é exercida pelo 4º elo, aqui se faz pela sutura dos 3 registros. Essa seria a paranoia estabilizada, Ou também a personalidade, como propõe o Lacan. Basta lembrar que o primeiro grande texto, famoso mesmo do Lacan, foi a tese de doutorado dele, de 1932, que é da psicose paranoica e sua relação com a personalidade. Esse nodamento, então, rígido, que é esse do nó de trevo, não permite nenhuma movimentação ou operação nos registros. A gente pode pensar então em lapsos e reparações para a paranoia, como a gente está vendo aqui.
Olha só, ali entre o azul e o vermelho eu posso produzir um lapso, tá vendo que eu inverti? O azul passava por cima, agora ele passa por baixo. E aí eu posso fazer uma reparação, eu posso colocar uma bolinha ali que repara aqueles outros elos e ali eu consigo fazer a reparação daquele lapso. Ok, isso está no nó de trevo. Mas eu também posso pensar isso tudo dentro da cadeia borromeana. Olha só, se eu imagino aí um nó de trevo colocado na cadeia borromeana, eu consigo pensar também a reparação ali dentro. Tá? Então, pensando num nó como um todo, aqui de uma maneira, lógico, né, meramente ilustrativa, mas notem aí que tem um nó de trevo em amarelo nessa figura, né? E a sua reparação que está aí de rosa, né? E eles coincidem com um nó, a cadeia como um todo, e com a sua reparação, ok? Beleza, falamos então da paranoia. Vamos falar agora da esquizofrenia, que é outra também muito importante da gente pensar. Como a gente viu no exemplo anterior, né? A gente viu assim que a gente faz um lapso em um dos pontos e a gente vai abrir, né? Vai soltar um elo e tudo mais. Vamos ver como funciona isso aqui no caso da esquizofrenia. Lembrando que a partir desse texto aqui, né, dessas propostas, eu estou trazendo muito a ideia da Niepce, da Funk, tá? No livro Confins da Psicose, muito bacana, a gente apresentou ele muito brevemente, pelo menos mostramos ele aí no vídeo anterior, tá? Então, a gente vai ter aqui a cadeia original, que se apresenta aí bonitinho, né? Real, simbólico, imaginário, e a gente vai fazer um lapso entre o real e o simbólico, e como a gente viu no vídeo anterior, quando a gente fez com as cordinhas, quando eu faço esse lapso, o real e o simbólico vão ficar interpenetrados e o imaginário vai se soltar, não é isso? Então, com a liberação do imaginário, a gente pode ver os diversos fenômenos de corpo que são muito característicos ali da psicose, né? No caso é a esquizofrenia. O Lacan, por exemplo, ele vai apresentar o caso Joyce, apresentando essa ideia. Vamos pensar, por exemplo, na ideia da surra que o Joyce conta num dos seus textos, a famosa surra que ele toma e o seu corpo cai como uma casca de árvore. Tá. Vejamos o relato do Lacan. O Joyce diria que no momento dessa surra, citação do Lacan, todo o negócio se esvaiu como uma casca. O que nos indica isso, senão uma coisa concernente em Joyce, a relação com o corpo, relação já tão imperfeita em todos os seres humanos? Sim, mas ele vai propor também que há uma reparação. Houve aí esse lapso que solta o imaginário, a questão com o corpo, mas há também uma reparação. A solução para esse caso, né, como a gente já pode ver claramente aí no seminário 23 do Lacan, é uma solução muito específica e muito bacana do Joyce. Basta lembrar que no Joyce o que ele faz, né? Ele faz um nome onde o pai não faz nome. Essa é a ideia do Lacan sobre o Joyce. Ali é uma formação do nome do pai, então o Joyce cria um nome. Esse é um ponto de reparação que o Lacan vai chamar de ego de Joyce, aí ele coloca ego mesmo, nem eu, tá? É uma reparação sintomática com TH, né? Um sintoma, porque ele repara exatamente o local onde se deu o lapso. E o Joyce vai fazer isso pela via da obra, a via da obra de arte, né? Os universitários vão demorar séculos para poder entender o que eu escrevi. Já leu Joyce? Sim, ele estava certo. A gente vai demorar séculos para entender o que ele escreveu. Mas a partir daquilo ele constrói uma reparação e consegue amarrar, se segurar, se estabilizar, né? Lembrando que essa ideia de que Joyce era um psicótico é uma ideia lacaniana, a proposta lacaniana, ok? Nosso próximo tipo clínico é um tipo clínico que tem uma história interessante. Vamos lá. A gente sempre pensa nas três, mas eu disse que tem uma quarta. A quarta é essa aqui, a parafrenia. Mas parafrenia? Onde que parece isso? De onde que vem isso aí? A gente não vê muito comumente, né? Pelo menos nessa nossa psiquiatria atual, a nossa forma, a gente nem vê esse nome. Mas esse termo foi apresentado pelo Freud como uma alternativa para o termo esquizofrenia, né? Quando lá atrás, né, naquela briga ali que teve, né, tinha uma briga para nomear uma certa entidade clínica, né? O Kraepelin propunha demência precoce, o Bleuler, preceptor do Jung, não o Breuer, amigo do Freud e tal, não, o Bleuler, ele propôs esquizofrenia. Ele falava, né, para o Kraepelin que não era uma demência,
né? E nem era precoce, tinha pessoas que podiam surtar muito velhas, né? Tal, então não era necessariamente precoce. E aí o Bleuler propõe esse nome de esquizofrenia, né? Uma mente cindida. O Freud vai propor nessa época o nome parafrenia, tá? Mas acabou que, como a gente sabe, né, como a gente pode ver pela história, quem ganhou essa briga da nomenclatura aí foi o Bleuler, e a gente conheceu aquele tipo clínico lá como esquizofrenia. Mas a gente pode pensar também que existe uma parafrenia, é uma outra forma, um pouquinho diferente da esquizofrenia, um pouquinho diferente da paranoia, que a gente pode pensar nela. Como que ela se dá aqui na cadeia borromeana? Vamos ver aí nos nozinhos. A Niepce, né, ela vai apresentar como há um lapso entre o imaginário e o simbólico, e aí o real vai se soltar. Quando o real se solta, o que a gente apresenta, o que a gente tem naquilo ali? A gente vai ter algo muito construído, aí, identidades múltiplas, que são puramente imaginárias, né? Mas a gente não tem algo de real que ancore aquilo ali, que segure aquilo. Ele vai dizer então, por exemplo, dessas várias identidades, desses nomes que aparecem diferentes na mesma pessoa e como que ela vai se construindo e cada dia ela é uma pessoa diferente e aquilo não se fixa em ponto nenhum, ok? Essa seria a ideia, estou simplificando bastante aqui, de uma parafrenia. A reparação, como a gente pode ver nesse outro desenho aqui, a reparação se dá basicamente da mesma forma. A reparação, como a gente disse aqui, que a gente vai fazer sempre de uma forma bem simples, não vamos fazer das formas complexas em que podem se dar, mas de uma forma bem simples. A reparação vai se dar o quê? Naquele mesmo ponto onde houve o lapso. Então, eu faço a minha reparaçãozinha entre o simbólico e o imaginário e aquilo ali acaba prendendo o elo do real novamente. Ok? Vamos para o nosso próximo tipo clínico, que é a psicose maníaco-depressiva. Ela é, né, a quarta, então, dessas entidades que a gente vai ter, e a gente vai apresentar ela aqui dividida em duas, né? A fase maníaca e a fase depressiva, ok? Como que a gente vai pensar ela? A gente vai pensar como um lapso entre o imaginário e o real, e que, como consequência, a gente vai ter o simbólico que se solta. Olha aí as configurações que a gente vai ter com isso, então. O elo do simbólico solto, e a gente vai ter uma forma que a gente pode imaginar de o imaginário circulando ali, se movendo sobre o real, e a gente vai imaginar então aqui um excesso do imaginário, aquela ilusão maníaca, toda aquela questão da mania vai estar pensada a partir disso. A gente ainda pode imaginar uma outra forma, que é esse outro desenho que vocês veem agora, no qual o real gira sobre o imaginário. E aqui a gente pode pensar a melancolia, a fase depressiva da psicose maníaco-depressiva. Aqui a gente vai ter algo mais assim, características mesmo da melancolia, né? Uma catástrofe típica da melancolia, aquele afeto depressivo, delírios de ruína, um modo assim de se denegrir e tal, toda a maneira clássica que a gente tem de se apresentar a psicose maníaco-depressiva. A gente viu a fase maníaca e a fase depressiva. A reparação, como a gente está sempre tomando aqui a forma mais simples de reparação, a gente pensa esse quarto elo que chega ali entre o imaginário e o real, fazendo a reparação e que acaba prendendo novamente o elo do simbólico e aquilo se organiza melhor novamente. Ok, então fizemos aí brevemente a apresentação dos 4 tipos clínicos da psicose, tá? Com suas reparações, sempre fizemos reparações simples. Podemos depois, no futuro, uma outra série, fazer novamente com reparações mais complexas, apresentando casos clínicos, mas isso é coisa para outros vídeos. Por enquanto, o que a gente vai fazer é dar uma licencinha, tirar as férias aí, 2 semanas, agora entra o Natal e o Réveillon aqui de 2020, retomamos aí na primeira semana do ano de 2021. Até lá, vou te pedir um meu presente de Natal. O meu presente de Natal é o quê? Curte, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no canal, marque o sininho, ative o sininho aí para que você possa receber as notificações e deixe seus comentários, deixe suas dúvidas, suas questões, sugestões de temas que vocês querem que a gente trabalhe aqui com vocês, ok? Tudo isso a gente pode ir fazendo na medida do possível, tudo aquilo que vocês nos apresentam. Outra coisa, lembrar, como sempre, também do nosso curso, psicanaliseafins.com.br/cursos, todo o programa, os 10 módulos estão lá.
Os dois módulos, módulo 1 e módulo 2, já estão disponíveis. Espero encontrar vocês também no curso. Enquanto isso, desejo a todos boas festas, bom final de ano, que o ano de 2021 seja muito, muito, muito mais tranquilo que esse de 2020. Esse foi osso, não foi? Sim. Até lá, gente. Até 2021. Um grande abraço.